Este episódio contou com o apoio do Instituto Camões, através da Embaixada de Portugal em Sófia, a quem agradeço profundamente o contributo. Eu participei em muitas manifestações anarquistas. Na época, esse tipo de informação não era muito difundida. Era para nós muito difícil encontrarmos livros, publicações, esse tipo de coisas. Cheguei a esses temas muito através da música. Uma figura que mudou a rádio em Portugal, que era o António Sérgio. Sabíamos que ali íamos ter informação, ainda muitos romances por escrever, há muitas questões por trazer. Toda a literatura é imperfeita, mesmo aqueles livros que nos parecem extraordinários, aquilo que eu escrevo parte das condições que eu tenho e daquilo que eu sou capaz de fazer. Muitas vezes se dirige para áreas que são extremamente imperfeitas e também humanas, como sejam os sentimentos, como por exemplo os países onde nunca fomos, e mesmo até aqueles onde fomos, mas dos quais tivemos muito trato, baseado numa experiência altamente pessoal e que se calhar diverge muito daquilo que é a realidade mais genérica. Todas as fronteiras me parecem negativas na medida em que todas as fronteiras são artificiais. Aquilo que existe são transições subtis e graduais. O risco no chão, seja nos países, ou o risco no chão nos géneros literários, fronteiras são sempre artificiais e são sempre um bocadinho uma espécie de preguiça analítica. De um lado da fronteira já se prepara o que vem a seguir. O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do podcast do que faz falta, onde conversamos com quem não tem medo de mudar o mundo. Eu sou o Luís Leite e hoje tenho comigo o escritor José Luís Peixoto. É uma grande honra. Obrigado. Há livros que se escrevem com palavras, outros com silêncios. José Luís Peixoto escreve com tudo. Com a vida, com a morte, com o que fica entre uma e outra. E se é verdade que o que faz falta é avisar a malta, talvez o aviso esteja aí, entre linhas, em páginas rasgadas num cemitério onde os pianos ainda respiram. Uma frase que nos atravessa, um livro que não se esquece. Hoje sento-me alguém que escreve para lembrar. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Um gosto de encontrar-nos aqui e termos agora esta conversa. Estamos aqui em Sófia, na Bulgária. Eu li ontem uma crónica tua, que já estiveste aqui apaixonado. Eu por acaso tenho pensado muito nisso, porque a última vez que estive aqui em Sófia foi nessa altura, que foi já há 22 anos, e é uma sensação assim pouco comum e para mim mesmo invulgar estar num lugar passados 22 anos. Às vezes tenho a sensação que há certos recantos que ainda recordo. Eu não consigo ter a certeza, porque não estou a falar de lugares assim especialmente emblemáticos, mas pequenos pontos da cidade. E ao mesmo tempo também vejo as enormes diferenças, porque mudou muito aqui a cidade de Sófia e suponho que a própria Bulgária tenha mudado também bastante. E também há esse aspecto pessoal que também é muito marcante, que é na altura estava muito apaixonado e para mim foi assim quase uma espécie de Veneza ou Paris, fora do habitual, mas na altura tudo depende dos olhos com que olhamos, né? Um Paris com um aspecto soviético. Exato, bastante. Depois, passado um ano, estava a ter o meu filho mais novo, o André, que nasceu a partir desse amor e que hoje em dia já é um adulto e já tem a sua vida também bem marcada. Até estávamos a contar que ele tem uma cadelinha muito parecida com esta, um pouquinho maior, mas muito parecida, da mesma cor e também assim brinca com esta. Partes de um lugar de privilégio ou pelo contrário? Acho que essa é uma reflexão que nós não estávamos habituados a fazer. Esses próprios termos e todas essas expressões são algo muito recente. Nós, e pronto, eu fiz 50 anos o ano passado, não estava habituado a pensar em certos privilégios que efetivamente existiam e que realmente, considerando a partir dessa perspectiva, pensando, efetivamente chega-se à conclusão que sim, que existem alguns privilégios, mas também muitas vezes me parece que
existe complexidade em muitas questões, não é? E eu pessoalmente, quando penso no lugar de onde venho, no meu passado, também me lembro pessoalmente e como foi contado de muitas circunstâncias da minha história e da minha pré-história que não são propriamente privilégio, não é? Tenho uma certa dificuldade em pensar essa questão, ou é uma questão que ainda me debate com ela. Eu, por exemplo, olhando assim exclusivamente para a minha experiência, tive, por exemplo, a grande experiência de ter sido professor em Cabo Verde, ainda nos anos 90, no fim dos anos 90, e de ter muito vivo ainda hoje as circunstâncias que encontrei e eu perceber que perante certas realidades, a minha realidade pode-se dizer que era de privilégio, mas ao mesmo tempo, lá está, também sei que 2 gerações antes de mim, os meus avós não sabiam ler nem escrever, não tiveram acesso à educação. Os meus pais tiveram aquela antiga 4ª classe que muita gente tinha e que eu pertenço a uma primeira geração da minha família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, que tiveram acesso a ensino superior, e mesmo esse ensino superior foi à custa de grandes sacrifícios por parte dos meus pais. E acho que é um tema que realmente é muito esclarecedor, e ainda bem que existe essa questão do privilégio, porque, em primeiro lugar, porque nos leva a pensar sobre nós e sobre os outros. Mas confesso que é para mim muito difícil assumir assim que toda a minha experiência de vida e herança é de privilégio, mas também, por um lado, reconheço que em alguns aspectos e em relação a outras realidades porque, sabes, eu sinto que questões como essa, principalmente quando nós olhamos diferentes realidades do mundo e vivemos numa circunstância em que o mundo efetivamente é cada vez mais próximo e cada vez temos mais consciência de múltiplas realidades, mas dizia, quando pensamos nessa dimensão, temas como esse são bastante relativos. Ou seja, muitas vezes há certos acessos que num lugar são privilegiados e noutro lugar não são tão privilegiados. Depende também com quem nos comparamos. Exato. Eu acho que tem mesmo que ver com isso. Também és filho de imigrantes que estiveram em Sim, França, também acaba por trazer, nota-se que és uma pessoa humilde e também se calhar bem daí. Para mim, e no caso dos meus pais, serem imigrantes em França foi até se pode quase dizer um privilégio, porque esse passo que primeiro deu o meu pai, depois a minha mãe, como normalmente acontecia, já foi utilizando uma linguagem contemporânea, um upgrade, né, muito grande na vida deles, no mundo deles e em toda a realidade que os rodeava. E efetivamente essa imigração dos meus pais para a França, que foi feita no início dos anos 60, mas que foi sempre feita com a vontade e com a ideia de voltar. O meu pai teve sempre essa ideia, tanto que assim que a minha irmã mais velha ia mudar de nível de ensino, ela tem mais de 13 anos do que eu, o meu pai disse, agora que é? Ele foi com aquele objetivo, esteve ali, se não estou em erro, 11 anos, e depois foi isso que lhe permitiu voltar. Ainda teve uns percalços económicos, houve assim uma espécie de agiota onde ele pôs algum dinheiro e perdeu todo, mas ainda assim conseguiu depois montar lá o negócio dele, que era uma carpintaria, e foi o que ele sempre fez, porque ele foi ainda criança, foi aprendiz de carpinteiro e mesmo em França era nisso que trabalhava, era na construção civil, mas no lado das carpintarias e tudo isso. Mas os meus avós e bisavós eram todos do mundo da agricultura, que ali no Alentejo significava trabalhar para outras pessoas, porque
os proprietários eram um grupo muito específico que não pertenciam assim Eu vi, propriamente ao nosso meio. ouvi o podcast de Geração 70 e falaste dessa história. Sim. E também falaste que havia uma última corporativa não Cooperativa, sim, agrícola. que era no lugar dos ricos. Sim. Achei engraçado isso. Havia um clube lá na minha terra que era o clube dos ricos, que era uma espécie de, vá lá, lugar onde se juntavam, não sei, imagino que bebessem assim umas bebidas e socializassem e tal. E depois, quando foi o 25 de Abril, efetivamente passou a ser essa a sede da cooperativa agrícola. Estás aqui porque vais apresentar o teu livro na Bulgária e foi o teu primeiro livro, o Nenhum Olhar. Sim. O teu primeiro romance que ganhou o prémio literário José Saramago. Como é que é olhar assim para a primeira obra? É uma sensação assim um pouco estranha em alguns momentos, porque já passou muito tempo desde que escrevi esse livro, mas também, para ser muito sincero, aquilo que eu tenho para dizer às pessoas sobre o livro já é um pouco afastado daquilo que foi escrevê-lo. Hoje em dia, de certa maneira, eu já falo sobre uma ideia que se foi construindo, até porque eu não leio esse livro há muitos anos, nem sinto assim propriamente necessidade de o fazer, porque aquilo que eu escrevo neste momento já tem muita diferença em vários aspectos, e, e ainda assim muitas vezes acaba por ser o pretexto para falar de certos temas. Este livro em particular acaba por trazer muito estes temas de que estávamos a falar, tanto no que diz respeito à realidade ali da minha região do Alto Alentejo, mas também até muitas vezes em relação àquele período pré e pós 25 de Abril, porque esse livro e esse romance, apesar de não ser datado, quando eu o escrevi, era esse período que eu tinha em mente, que é o que corresponde mais ou menos ao período em que eu comecei a prestar atenção à realidade, porque eu nasci em 1974 e no princípio dos anos 80, né, criança, foi quando eu comecei mais ou menos a ter alguma consciência da realidade e do mundo. Chegaste a participar em manifestações anarquistas? Muitas. Eu participei em muitas manifestações anarquistas, mas já muito mais tarde, né? Ali no princípio dos anos 90, tivemos alguns momentos memoráveis. Lembro-me, por exemplo, de ter sido incrível para mim, no final de 1992, ter ido com uma série de amigos e amigas a Barcelona, que tinha um encontro anarquista ibérico, e em 1992 foi o ano em que houve os Jogos Olímpicos de Barcelona, que tinham acontecido meses antes. E foi incrível, porque na época esse tipo de informação não era muito difundida. Era para nós muito difícil encontrarmos livros, publicações, esse tipo de coisas, mas em todo o Estado espanhol, como nós dizíamos sempre, né? Nunca dizíamos aquele outro nome que as pessoas usam para falar desse país, havia uma situação completamente diferente, com coletivos muito fortes, principalmente em Barcelona, que tinha uma grande tradição. E aí havia uma grande quantidade de materiais, publicações, e então ir lá abriu muitas janelas, e depois a partir daí também começámos a estabelecer muitos contactos, eu e todas essas pessoas. Lembro-me de fazermos, assim, especialmente manifestações, por exemplo, ligadas com o McDonald's, que na altura estava a começar. Havia um McDonald's em Portugal, que era o primeiro, que era no Saldanha, que ainda existe. E eu lembro-me de andar lá disfarçado de palhaço do McDonald's, aquele palhaço com, como é que se diz, com aqueles cartazes meio sanduíche, não é? Sim. E também ligados contra touradas, que na altura eram assim uma luta completamente extravagante. Todas as pessoas achavam isso uma coisa excêntrica. Como é que alguém podia estar a manifestar-se contra touradas? Quando eu ainda vivia na minha aldeia, eu
cheguei a esses temas muito através da música, porque ainda no início da minha adolescência comecei a interessar-me por música pesada. Uhum. E a partir dessa música pesada, heavy metal e tal, na altura fui me dirigindo para alguns tipos de música que também eram pesados, mas que tinham alguma mensagem politizada. Na altura havia assim uma série de lutas que hoje em dia já não são muito presentes, como o fim do serviço militar obrigatório, coisas desse género. Eu tinha aqui até uma pergunta que dizia que programas de rádio ouvias onde chegava o heavy metal. Sei qual foi. Sim, pronto, havia alguns programas clássicos com uma figura que mudou a rádio em Portugal, que era o António Sérgio, que foi um grande radialista que na época trazia muitas coisas que só se conseguia ouvir nos seus programas de rádio. E para nós, e quando eu digo nós, são todas as pessoas da minha idade que tinham esse interesse, muitas vezes vivendo fora dos grandes centros urbanos ou até mesmo nas grandes cidades, escutávamos esses programas porque sabíamos que ali íamos ter informação, íamos ter acesso a essa música. E, por exemplo, havia vários programas, um que era o Lança-Chamas, outro que era o Walking Stock, uma série de programas assim. Depois, a partir de certa altura, houve uma coisa que foi também muito forte em Portugal, que foi o chamado boom das rádios piratas. Sim. Foi muito importante. Tinha a rádio no Estado Unido. Sim. Eu cheguei a ter uma banda que foi a minha banda, digamos assim, minha e de outras pessoas, não é? Mas para mim foi a única que eu tive, que era uma banda meio punk, assim, um género musical que nós chamávamos hardcore, grindcore. Ainda existe esse género musical, mas é um género, assim, nesse crossover de hardcore, grindcore, pronto, mais ou menos específico, e que passou num programa da Rádio Universitária lá do Minho, a Rumo. A pessoa que passou essa música depois enviou uma cassete com o programa, não é? E para nós ouvirmos o programa, e vimos, uau, passou mesmo. Uau, as coisas mudaram muito. Né? Sim. Eu já sinto que toda uma gente tem 40 anos, já sinto que passei por imenso. Pareces mais jovem, estás bem conservado. Obrigado. Também pareço mais jovem. Eu Temos aqui todo uma branco. Tudo cabelo branco também não fazemos. Sim. Mas passamos por várias transformações ao longo do tempo. Eu já sinto que passei por muitas, ainda mais passaste. E agora eu gostava de perguntar sobre algo que tem vindo a aparecer, que tem a ver com a literatura, que tem a ver com a inteligência artificial. Achas que é um perigo para a literatura? Falando da inteligência artificial, não é fácil sentirmos que estamos absolutamente informados em relação a um tema como esse, porque também é um tema bastante complexo. Eu acho que nós vivemos em tempos de muita complexidade. Não quer dizer que outros tempos fossem mais simples, mas a verdade é que as questões com que nós nos deparamos aos mais diversos níveis, quando nós as olhamos, não é, tentando verdadeiramente entendê-las, elas demonstram uma enorme complexidade. E pelo que me apercebo em relação à inteligência artificial, existe aí a perspectiva de uma evolução muito rápida que vai trazer transformações muito grandes. Pelo que eu me apercebo, há a perspectiva de existir uma escalada muito rápida e que pode trazer grandes mudanças em áreas fundamentais das nossas vidas. Uma coisa que nós temos ouvido com frequência, e não sei se isto vai se desatualizar no futuro, mas uma coisa que nós ouvimos com frequência é a maioria das pessoas a dizer: sim, a inteligência artificial vai trazer grandes mudanças, mas a mim não vai afetar. Quase ouço muitas vezes as pessoas dizerem isto. Eu sinto que em áreas como, por exemplo, a escrita, haverá muitas mudanças.
por aquilo que eu me apercebo que a inteligência artificial já é capaz de fazer. E também por me parecer que vai evoluir muito rapidamente para ser cada vez mais sofisticada. O facto de trazer grandes mudanças, eu quero acreditar que não vai pôr em risco a minha própria sobrevivência, no sentido em que não é de agora que existem objetos que são feitos em série não é? E outros que são feitos com outro cuidado e por isso também acabam por ter uma valorização diferente. Por isso, assim, do ponto de vista da oferta e procura e do capitalismo, eu acho que não há aí um risco para quem continua a escrever textos que se percebe que são imperfeitos, que são feitos por um ser humano. Embora acredite que provavelmente neste mundo concreto da escrita, é muito provável que em breve comecem a surgir textos que, seguindo fórmulas e seguindo pronto, certos conceitos, não necessitem de ser feitos por seres humanos. E isso já é uma mudança radical dentro deste mundo. Sendo que depois também há outras áreas, como a tradução, etc., que também acredito que vão sofrer muitas mudanças, porque se vê o quanto se transformaram num curto espaço de tempo. Ainda assim, eu acho que o grande problema da inteligência artificial, a meu ver, existirá a outros níveis e existirá provavelmente no seu caráter amoral e de certa forma também se pode dizer imoral. Vamos ver, enquanto máquina é amoral, mas a partir do momento em que tenha pessoas a tomarem decisões que não respeitem, não é, uma mínima ética, então ele passa a ser imoral. E isso também me parece que pode acontecer com muita facilidade, olhando para aquilo que já acontece hoje em dia. Muita gente limita esta discussão aos direitos de autor, acho que pode ser mais profundo do que isso. A inteligência artificial já consegue pensar por nós, ou seja, é capaz de criar e alimentar sobre a criação. Para lá da questão da criação, eu acho que a inteligência artificial pode trazer mudanças muito grandes nas nossas vidas, no que diz respeito, por exemplo, até à forma como poderá, por exemplo, selecionar determinados bens e produtos que são acessíveis a uns, mas não são acessíveis a outros. Por exemplo, hoje nós já vivemos com os algoritmos nas redes sociais, em outros sites também, em que os algoritmos já são uma realidade e em que os algoritmos fazem muitas escolhas por nós. Se nós, por exemplo, consumimos música numa plataforma como o Spotify, nós sabemos que ouvimos um determinado tipo de música e a própria plataforma começa-nos a sugerir sempre música dentro daquele género e nós, de certa forma, ficamos fechados naquelas escolhas e a nossa tendência, a meu ver, é cada vez estarmos mais fechados e cada vez termos menos elasticidade mental e disponibilidade para procurarmos coisas diferentes. E isso eu acho que é muito preocupante. Imagina, eu escrevo livros, mas preocupa-me mais isso, por exemplo, do que ver livros que sejam escritos por máquinas. Porque desde que seja claro que o livro foi escrito por uma máquina e não por um ser humano, não tenho a certeza de que não haja legitimidade na existência desse objeto. Agora, aquilo que eu tenho já mais dúvidas é se existe alguma coisa maior do que nós. Aquilo que me preocupa mais é que existam estruturas ou formas de condicionar e que nós não tenhamos qualquer palavra a dizer em relação a elas e que marquem os consumos, inclusivamente de informação, que marquem as possíveis escolhas que as pessoas pensam que têm, mas que muitas vezes já foram pré-escolhidas, porque inclusivamente hoje
há uma série de questões que nós nem sequer conseguimos ter tempo para nos determos sobre elas, para pensarmos nelas e muito menos para decidirmos sobre elas e muito menos ainda para percebermos que elas existem sequer como escolha. Hoje, no momento em que falamos, já todos, por exemplo, entramos em sites na internet que nos perguntam, aceita os cookies, não é? E que toda a gente está cheia de pressa e aceita os cookies porque quer ver o que é que está lá no site e, na verdade, estamos a contribuir para dar a nossa informação, para depois algoritmos que vendem essa informação, que, em último aspecto, nos intoxicam com uma quantidade enorme de, chamemos-lhe, informação, a falta de melhor palavra, porque não se trata verdadeiramente também de informação, trata-se de trata-se de informação, mas no sentido mais rasteiro da palavra, não é? Não é propriamente informação que nos faz ser pessoas informadas, é informação que nos enche de estímulos, mas que não nos dirige em relação a nada. Se calhar faz com que deixemos de ser tão pessoas. Lá está, falta-nos uma coisa que existe nos livros e que é fundamental e que é a reflexão, que é o processamento da informação. Eu acho que nós cada vez mais processamos menos a informação. Cada vez mais só temos estímulos ao ponto de sermos viciados neles, de termos todos aprendido o que é que significa dopamina, por exemplo, não é? Sim. Mas cada vez menos temos depois aquele tempo e aquela possibilidade de refletirmos e de digerirmos, não é? Que livro é que faz falta? Fazem falta muitos livros. Sabes, uma questão com que eu sempre me deparei e me sempre fez alguma confusão foi aqueles momentos em que se vem decretar a morte, por exemplo, de géneros, em que se dizia muitas vezes, morreu o romance. E eu muitas vezes sempre achei que era um pouco falta de visão e de imaginação decretar a morte do romance, por exemplo. Na medida em que eu acho que há ainda muitos romances por escrever, há muitos temas que nunca foram retratados, há muitas questões por trazer, e em relação a livros que façam falta, creio que todos aqueles que tragam justamente a experiência humana são necessários. Por isso, por favor, não me interpretes mal quando eu dizia há pouco que pode haver legitimidade em livros que sejam produzidos por máquinas. Quando eu digo isso, eu quero dizer que eventualmente eles poderão cumprir uma determinada função, mas também não acredito que sejam esses livros que vão fazer evoluir a espécie humana. Disseste há pouquinho que há algo imperfeito, então achas que a literatura é imperfeita? Sem dúvida. Toda a literatura é imperfeita, mesmo aqueles livros que nos parecem extraordinários e que nos parece que ultrapassam, não é, aquilo que o ser humano é capaz de fazer, porque há livros, não é, que são, não é, obras incríveis, podem ser contemporâneas ou terem séculos, mas mesmo nesses existe sempre a imperfeição, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, da Madame Bovary, do Flaubert, em que, se não estou em erro, há lá um momento em que se diz que a personagem tem os olhos de uma cor e depois, muitas páginas depois, se diz que tem de outra cor. Isso eu acho até bonito. Às vezes, por exemplo, nos meus próprios livros, acontece depois de inúmeras revisões da minha parte e de revisões de revisores profissionais e de passarem pelas mãos de muita gente, é tão às vezes frustrante abrir o livro e encontrar lá um erro ortográfico, por exemplo. Mas acontece muito, ou acontece, pronto, com mais frequência do que deveria acontecer. Mas na verdade
é importante também aceitar esses erros, porque fazem parte de nós e lá está, a imperfeição é até bonita. Claro, também às vezes pode ser trágica, mas isso aí também faz parte da vida. Tens muita humanidade nesta tua obra, nesta literatura. Eu espero que sim. Nem tudo aquilo que eu escrevo parte de uma decisão. Muitas vezes aquilo que eu escrevo parte das condições que eu tenho e daquilo que eu sou capaz de fazer. Mas sinto que muitas vezes se dirige, por exemplo, para áreas que são extremamente imperfeitas e também humanas, como sejam os sentimentos. Os sentimentos, do meu ponto de vista, são, se quisermos considerar como um tema, são um tema muito interessante e importante, porque muitas vezes vejo os sentimentos serem apresentados de uma forma que eu considero errada, como o oposto da razão, como se existisse a razão e depois existissem os sentimentos que são outra coisa, quando na verdade no ser humano os sentimentos e a razão são indissociáveis. Por mais racionais que sejamos, nunca temos uma existência desprovida de sentimentos. E também acredito que pronto, mesmo que sejamos muito sentimentais, também a razão também, ou uma razão relativa e pessoal também existe sempre. Sim, há um título de um livro que é Antes tentava a dizer, que acho que resume muito isso. E eu lá condeno. Um dia talvez escreva um livro, mas investo sempre esse título, porque explica tão bem isso que falaste. É tão, a meu ver, nocivo lidarmos com dificuldade com os sentimentos como com o lado mais racional. Ou seja, rejeitarmos, acharmos que conseguimos viver rejeitando os nossos próprios sentimentos é tão nocivo como acharmos que conseguimos viver rejeitando a racionalidade. Porque são, lá está, como se costuma dizer, duas faces da mesma moeda. E uma face nunca existe sem a outra. Uma face, inclusive quando vivemos só de um lado, podemos com clareza presumir que existe o outro lado. E uma das coisas interessantes que eu acho que um exercício que nós devemos fazer em relação aos outros, ela é tão querida e brincalhona, mas um exercício que nós devemos fazer é, muitas vezes, imaginar o outro lado das pessoas que nós nem temos a oportunidade de ver, não é? Toda a circunstância. Porque esse lado existe sempre. Antes estava sempre o exemplo da Rainha de Inglaterra, não é? Que havia uma grande quantidade de coisas que nós não imaginávamos a fazer, não é? Há sim algumas bastante humanas. Mas a verdade é que ela, se é um ser humano, tem de as fazer. Tens um podcast lá também. Sim. Eu achei interessante. Eu vi o último episódio. Acho que aquele sobre a árvore genealógica dela e tal. Sim. Daí estava a ouvir que... Há outros mais, se calhar com mais substrato. Mas por acaso já pensei em entrevistar a minha mãe, mas fazer um podcast inteiro, não sei. Nós já temos 70 episódios, já não temos quase matéria. Como é que foi a ideia de fazer esse podcast? Teve a ver com o facto, a minha mãe neste momento vai fazer 83 anos, mas ela quando tinha 70 teve um AVC e isso foi muito marcante. Ela ficou com muitas dificuldades, principalmente de locomoção, e isso para ela foi muito penalizador, porque ela apontava muito a sua independência e gostava muito de ser ativa. Depois, pronto, foi melhorando, mas ainda assim tem a locomoção muito limitada. Pronto, existindo os podcasts e também sendo com facilidade que se registra as conversas e que depois se difundem, lembrei-me de fazer algumas conversas com ela, porque uma das características que a minha mãe sempre teve foi ser muito faladora, ter muitas opiniões, ser muito contadora de histórias. Coloquei-lhe essa questão, se ela estaria interessada em fazermos essas conversas, tentei convencê-la,
estava com um pouco de medo que ela não aceitasse, porque já estava a ver que ia ser muito interessante, mas felizmente ela aceitou. Estamos a falar de uma pessoa, pronto, com uma vida mais ou menos que não é assim, digamos que extravagante. É uma história de vida de uma mulher que nasceu em 1942, que no Alentejo, depois foi imigrante em França, que teve 3 filhos, depois quando voltou para Portugal trabalhou como doméstica em casa, em França trabalhava a fazer limpezas e esse tipo de Parece coisas. uma história extraordinária. Pronto, é uma história, mas na verdade quando se aprofunda tem coisas para contar muito interessantes. E no início, quando nós estávamos aqui a falar, estávamos a mencionar que assistimos a grandes mudanças na nossa vida. E efetivamente, quando falamos assim com uma pessoa de 80 anos, é muito forte as grandes mudanças que essa pessoa assistiu. E para nós, que não temos 80 anos, às vezes é difícil conseguirmos ter a consciência do que é estar naquele lugar e ter, não é, memórias muitas vezes vívidas e bastante claras de realidades que para nós são uma abstração, não é? Porque nós vivemos, mas que, por exemplo, para pessoas como a minha mãe, não é? Que tinha 32 anos, quando foi o 25 de Abril, são muito marcantes e para ela são realidades contemporâneas. Para ela, o que é uma abstração é, por exemplo, as redes sociais, o Facebook, ou pronto, a internet, que ela também tem uma ideia do que é, mas felizmente para ela não tem uma ideia muito clara, mas sabe bem o que é um podcast, porque, claro, impressões acerca do podcast eu imprimo e levo. Que giro. Que giro. Sim. E ela, como é que reage? Para ela é impressionante pensar que há pessoas que estão a ouvir aquelas nossas conversas, que foram conversas assim muito, sem terem sido planeadas, assim, que para ela parecem muito correntes, digamos assim, pessoas que tiveram a ouvir noutros lugares, ou pessoas que, às vezes também pessoas que ela conhece e que ela não tem contacto há algum tempo, ou seja, pronto, é esse lado. Muitos anos atrás fiz um blog. A minha avó era professora primária, do lado da minha mãe, e fiz um blog porque ela contava histórias extraordinárias. Eram quase contos. Pois. Sim, pequenos, sempre muito interessantes. Pois, e essas histórias têm o peso de terem existido, terem acontecido efetivamente e terem acontecido com aquelas pessoas específicas. Isso, por acaso, diz-me muito, esse tipo de fontes e de histórias. Tens na tua obra muita biografia, não é? Sim. E no que tenho estado a fazer neste momento também vai muito nessa sequência. Os meus 2 últimos livros foram ligados com 2 pessoas que são, digamos, bem conhecidas, principalmente em Portugal. O Saramago, conhecido internacionalmente, mas o Rui Nabeiro, que é lá da minha região, mas é muito conhecido em todo o país. Mas agora, neste momento, estou a escrever um romance que também tem essa dimensão, mas são com outras pessoas que não são conhecidas a esse nível, mas também, mas não deixa de ter o peso de eu saber que são pessoas efetivas e que são histórias que têm importância para essas pessoas. E sabes, eu acho que isso, muitas vezes, mesmo noutros livros que escrevi, há certas histórias que o facto de chegarem de experiências vividas faz com que elas carreguem uma certa força que de outra forma não existiria. Com isto eu não quero dizer que a ficção não tenha também muita importância e que não exista ficção sempre em tudo. Em todas as histórias, mesmo quando foram vividas por alguém, o nosso entendimento delas também é muito ficcional a muitos níveis. Eu até costumo sempre dar um exemplo que para algumas pessoas é surpreendente, porque tem que ver com essa ideia de que a ficção está muito mais presente digamos, naquilo que nós
consideramos a realidade do que nós muitas vezes estamos disponíveis para aceitar. E o exemplo que costumo dar tem que ver com as pessoas com quem nós nos cruzamos. Que nós, quando olhamos para elas, é muito comum criarmos logo uma imagem mental dessas pessoas, até da vida dessas pessoas, baseado muitas vezes na aparência das pessoas, na forma como elas se apresentam, vestem, etc. E isso acontece porque efetivamente nós precisamos dessas imagens mentais, né? Utilizando aqui uma palavra em inglês, esse profiling, porque nós também precisamos de avaliar a situação, né? Precisamos de perceber como é que nos vamos comportar, esperar da outra pessoa. Mas quanto dessa especulação é que não é falsa, é que não é uma má interpretação nossa, né? Quanto dessa especulação é que é verdade, é completamente errada e é uma verdadeira ficção. E, no entanto, nós, avaliamos o mundo a partir dessa ficção. Né? É como, por exemplo, os países onde nunca fomos, e mesmo até aqueles onde fomos, mas dos quais temos um retrato baseado numa experiência altamente pessoal e específica e que se calhar diverge muito daquilo que é a realidade mais genérica, né, daquele lugar. Por isso a ficção é muito importante, mas ao mesmo tempo também sinto que há uma força naquilo que vem da experiência. Eu, por exemplo, acontece-me com frequência uma coisa que na escrita que às vezes é um pouco complicada de resolver, que é, há certas histórias factuais que aconteceram, que eu ouvi falar ou que testemunhei e que se passaram com pessoas com um determinado nome. E para mim, custa-me mudar o nome para contar essa história e transformá-la num texto ficcional, muitas vezes mudando nomes, porque os nomes também carregam, muitas vezes, a identidade da pessoa ou da personagem, se quisermos. Os nomes também é diferente se a personagem se chamar Frederico ou se chamar João. Né? São dois nomes. Sim. Na literatura inglesa, acho que os apelidos até têm mais importância. Muitas vezes falam muito sobre as personagens. Sim. Há uma coisa que também é muito interessante e que até vem um bocadinho na sequência daquilo que estávamos a falar, que é ser sincero não é dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça. A sinceridade não é isso. A sinceridade dá muito trabalho, não é? A sinceridade exige que nós digamos alguma coisa que esteja mais ou menos sólida na nossa mente. Porque essa ideia de que eu sou muito sincero porque digo tudo o que me passa pela cabeça, isso não é real. Quantas vezes é que nós dizemos coisas que nos arrependemos, coisas que não acreditamos verdadeiramente, não é? Por isso eu acho que, no caso da escrita, por exemplo, é muito valioso esse tempo, o tempo para solidificar aquilo que ali se diz, para se pensar, repensar. Já quando é assim, por exemplo, eu pessoalmente com entrevistas, conversas, apresentações, agora felizmente já está um pouco melhor, mas durante muito tempo ficava a sentir-me bastante mal, a pensar, não devia ter dito aquilo, não devia ter dito outra coisa, porque na hora, não é? Às vezes é difícil e depois há aquele horror ao momento de silêncio, não é? Então, se for, por exemplo, em televisão, é uma loucura. Se for imaginar um programa em direto de televisão, 1 segundo parece um tempo desmedido. Isso já me aconteceu bastante, porque eu já tive algumas participações assim em televisão, mas às vezes é difícil aguentar esse silêncio. Não é? Principalmente, estava a dar esse exemplo da televisão em direto, é comum hesitar-se e pensar, aquela hesitação foi tão vincada, notou-se tanto,
e depois vai-se ver e afinal nem se sentiu tanto. Mas a partir da perspectiva de quem está ali a segurar o silêncio, com aquelas pessoas todas a olhar e com aquela necessidade, não é? Quem escreveu sobre isso de uma maneira notável foi o Pierre Bourdieu, que tem um livro extraordinário, já com bons anos, sobre televisão e sobre o tempo em televisão. Curiosamente, todas essas questões hoje em dia são muito contemporâneas, porque, por exemplo, agora temos os podcasts, temos outras formas de difundir, digamos, ideias e que antes tinham de passar pelos filtros, não é, de quem fazia a escolha das programações e tudo isso, e que agora existem estas possibilidades de sermos produtores de conteúdos, como se diz, não é, quase completamente autónomos, mas agora também há outras questões, há outros temas, não é? Esse livro por acaso não conheço, mas conheço, fala muito da luta de classes. Sim, Pierre Bourdieu fala também dos consumos culturais, que também são temas muito interessantes. Os primeiros livros do Pierre Bourdieu são, por exemplo, ligados com a frequência dos museus em França e aquela ideia que hoje em dia já é muito difundida, mas que ele de certa forma deu ali uma dimensão científica de as pessoas irem aos lugares só para dizer que foram e não exatamente para... Essa questão agora do turismo, que Sim. Não, atualmente isso é claro e evidente, e com as redes sociais é uma realidade de todas as horas da noite e do dia. Vou voltar aqui para trás, porque nós ficamos nas perguntas dos subscritores. Então, temos aqui no Substack, não sei se sabes que é o Substack. Sim, sei que é, mas não utilizo. Tenho o Substack e tenho aqui uma subscritora que o nome é It's Rafaela Fei. Acho que é assim o nome. Por favor, pergunta-lhe se é uma pessoa de gatos ou de cães. E qual é o sabor do gelado favorito? Bem, temos estado aqui hoje muito com cães e, na verdade, acho que sobretudo uma pessoa de cães. Sempre tive muita relação com cães, que sempre foram animais mais próximos desde a minha infância, porque na minha realidade, apesar dos cães serem muito livres na minha infância, nós tínhamos alguma relação com os cães, enquanto que os gatos eram totalmente livres. Os gatos só os víamos assim ao longe, e por isso eu sempre tive mais relação com cães, e hoje em dia também tenho uma cadela, já tive vários cães nos últimos anos. Em relação a sabores de gelado, eu gosto de quase todos. Não há assim nenhum que seja aquele que eu coma sempre, mas é mais na hora. Não é propriamente um sabor, mas o perna de pau sempre achei que era um gelado muito assim marcante. Então, fora do comum, aquele gelado com aquele vermelho e aquele branco e aquela capinha de chocolate, também é um gelado que faz muito parte assim do meu imaginário, não sendo propriamente um sabor de gelado. Sim. Por acaso também gosto daquela parte do ignorante. Perna de pau. Logo o nome também é engraçado. Vamos a mais uma pergunta da Leonor Pereira, que diz: a tua obra engloba projetos muito dispares, tanto de escrita e colaborações em áreas como a música, cozinha, viagens. Já houve algum projeto que tenhas dito logo de início? Não vai dar? Sim, digo muito que não a muitos projetos, porque também não consigo, ter tempo sequer para fazer todos. Sabes que no que diz respeito a projetos que envolvam outras pessoas ou pessoais, é sempre mais fácil conceber-se o projeto do que depois desenvolvê-lo. Às vezes concebê-lo pode acontecer ali em meia hora, mas depois desenvolvê-lo às vezes implica meses ou anos. Sempre tive assim muita abertura, até sob um ponto de vista prático, para fazer projetos com outras pessoas, até se calhar devido à minha própria, aos meus próprios exemplos, não é? Como estávamos a falar há pouco, o meu pai era carpinteiro
E quer dizer, como carpinteiro, as pessoas chegavam e propunham-lhe trabalhos, não é? E ele fazia os trabalhos de acordo com os clientes. Então, sempre achei que não há nenhuma desonra fazer certos trabalhos assim. Mas, na verdade, a partir do momento em que há mais possibilidades mais propostas do que tempo, e acabo por escolher, não é? E então há uns que são mais interessantes do que outros por múltiplos critérios, não é? Ou em relação ao tema, ou em relação à pessoa com quem vou trabalhar, ou em relação, às vezes, até a próprias circunstâncias da minha vida que me impedem de aceitar ou que me fazem parecer que vou aprender alguma coisa. A Leonardo Pereira também tem outra pergunta que diz: como és um autor tão prolífico, como é que evitas ou ultrapassas bloqueios criativos? Olha, gostava de dizer que sou imune a isso e que nunca tenho esse tipo de problema, mas efetivamente esses problemas às vezes existem e não são fáceis de ultrapassar. Cada pessoa tem sempre de encontrar a maneira de lidar com eles, porque uma dimensão importante da escrita é justamente essa dimensão pessoal. Não é? Muitas vezes eu acho que nas oficinas de escrita e nesse tipo de coisas falta falar nisso, porque é claro que existem as questões, digamos, técnicas, questão do enredo, ou certas questões da linguagem, etc. Mas depois também há, muitas vezes, como é que lidamos com a nossa insegurança, coisas que muitas vezes precisamos de ter em consideração e que tenho visto em muitos casos e infelizmente limitam muito certas pessoas. Também há momentos em que tenho essas dificuldades e pronto, não há uma fórmula, não é? Talvez um perna de pau, como dizíamos há pouco, sair, mudar de ideias. Normalmente um bom remédio para a maioria dos problemas da escrita é tempo, é dar tempo. Não insistir, ir fazer qualquer coisa, mudar de ares. Um dos problemas, principalmente a esse nível da dificuldade digamos, de produzir, é uma certa obsessão. A pessoa fica muito obcecada em avançar, mas de certa forma as ideias afunilam-se e quando na verdade seria bom ver as coisas a partir de outra perspectiva. A minha convidada anterior foi a Alexandra Lucas Coelho e ela deixou uma pergunta que é: já esteve na Palestina? Só isso? Já estive na Palestina. Muito brevemente fui à Feira do Livro de Jerusalém, apesar de ter sido assim uma passagem muito breve, em que nem dormi lá, fui só de manhã e voltei ao fim do dia. Foi muito marcante para já passar a fronteira, toda a passagem da fronteira. E devo dizer que, pronto, neste momento em que nós vemos toda esta situação a desenrolar-se, para mim é muito difícil não associar a essa experiência de ter estado lá, embora tenha sido tão curto e não tenha sido em Gaza, tenha sido naquela outra região, mas enfim, dá muito que pensar, até porque referindo assim brevemente a esse tema, que é um tema que podíamos fazer um podcast do tamanho deste e mesmo assim não chegava o tempo, mas sinto que quando nós vamos a algum lugar, a importância que tem para quem tem essa experiência é essa relação que criamos. Um dos casos para mim muito marcante a esse nível é a Coreia do Norte, né? Que é um país que eu já visitei algumas vezes e que acredito que muitas vezes as pessoas fazem perguntas como se por ter estado lá tivesse mais respostas, mas na verdade aquilo que eu sinto que tenho de ter estado efetivamente lá não são respostas para as perguntas que a maioria das pessoas têm sobre essa realidade, mas é a experiência pessoal
ter essa memória humanizadora daquelas pessoas, porque efetivamente nós cruzamos com múltiplas informações de pessoas e de realidades de todas as partes do mundo, mas sinto que quando temos uma ponte entre nós e essa realidade, as coisas ganham uma dimensão diferente. E acredito que por isso, para o Alexandre Lucas Coelho, seja efetivamente muitíssimo forte tudo isto que está a acontecer, que é tão chocante para todas as pessoas que sejam minimamente informadas, mas que deve ser especialmente chocante para quem tenha essa experiência e essa memória que ela tem. Saiu ontem uma notícia acerca da Fundação Saramago, do grupo de escritores, e está lá o seu nome. Sim. Muitas vezes sinto-me muito impotente em relação a essa situação e a outras no mundo, mas essa atualmente é absolutamente incontornável. É uma situação que eu acho que inclusivamente muda o paradigma da forma como nós, nas últimas décadas, temos lidado com política internacional, com os direitos humanos, com aquilo que estamos disponíveis para fazer e a forma como vivenciamos, né, as múltiplas realidades do mundo. Mas sinto que também vivemos uma impotência imensa, porque, pronto, eu acho que cada pessoa reage e cada pessoa lida com isso como pode, mas para ser sincero, muitas vezes isto só se aplica a mim próprio, atenção, não quero falar sobre a forma como outras pessoas lidam com isso, mas pessoalmente eu sinto muita impotência, por exemplo, de lidar com isso através das redes sociais. Acho que é um tema e é uma circunstância que é tão profunda e ao mesmo tempo somos obrigados a assistir em detalhe, mas ao mesmo tempo sempre que temos muito pouca, somos impotentes, é isso que eu quero dizer. E por isso uma das pequenas coisas que se pode fazer é pronto, apoiar certos movimentos e certas atitudes, tentar fazer parte de um coletivo, principalmente. Acho importante essa ideia de tentar juntar-se a outras pessoas. Uhum. Só para pôr aqui a janela da política, e uma vez que temos aqui, não sei se estás a par da política portuguesa, mas tivemos um resultado eleitoral, crescimento da extrema-direita. Como é que vês o futuro de Portugal? E se isso te preocupa? Acho preocupante num contexto mais amplo, porque essa situação portuguesa também não é desligada da situação que acontece noutros lugares do mundo. Associo-a com vários aspectos que têm que ver, por exemplo, com a demografia, a forma como está a mudar devido às migrações, e também tenho uma perspectiva que liga todas essas mudanças com as questões ou com a grande revolução do nosso tempo, que é a revolução tecnológica. Sinto que é uma revolução imensa que tem transformado a vida a muitos níveis e sinto que tem tido uma influência muito grande também na forma como condiciona a maneira como as pessoas percepcionam o mundo. E sinto que aquilo que está a acontecer, que aconteceu nestas eleições e que provavelmente continuará a acontecer de múltiplas formas, acaba por ser um resultado desse novo mundo que quer acreditar que se dirigirá a uma melhoria, porque eu sou sempre otimista, não consigo ser pessimista assim a longo prazo e não ter respeito ao desenvolvimento da humanidade. Mas isso não quer dizer que não seja muito possível que exista aqui o sacrifício de algumas gerações. E quando eu digo algumas gerações, significa que é possível que nós não assistamos a movimentos já de libertação destas circunstâncias que estamos a viver e de evolução humanista também disto que estamos a viver. E é possível que
infelizmente tínhamos de suportar assim momentos bem trágicos antes de existir alguma evolução. E assim, em termos genéricos, considero-me uma pessoa otimista e acredito que o ser humano vai sempre no sentido da sobrevivência e da evolução. Acho que é isso que tem acontecido, embora, claro, todos nós gostássemos que fosse mais rápido e que fosse mais efetivo. Bom, agora terminei aqui a janela da política. Se calhar nem tanto, mas vou falar de fronteiras. Tu falas que não gostas de fronteiras na literatura e na vida. Todas as fronteiras me parecem negativas na medida em que todas as fronteiras são artificiais. Não existem efetivamente fronteiras, nem sequer entre os países. Na realidade natural, aquilo que existe são transições subtis e graduais. O risco no chão, seja nos países, ou o risco no chão nos géneros literários, fronteiras são sempre artificiais. E são sempre um bocadinho uma espécie de preguiça analítica, porque precisamos dizer, até aqui é de uma determinada maneira, a partir dali é de outra determinada forma. Mas tudo é muito mais complexo do que isso. Na verdade, as mudanças são graduais e são subtis. De um lado da fronteira já se prepara o que vem a seguir. E no outro lado, assim que existe ali a linha no chão, as coisas também não mudam milagrosamente. Fronteiras, sejam elas geográficas, literárias, artísticas ou outra natureza qualquer, são sempre uma convenção que nós tentamos marcar para conseguirmos lidar com certos conceitos, mas têm sempre de ser relativizadas. E vendo o ponto onde estás hoje, e o que é que imaginas para o futuro, do teu futuro e do mundo em si? Não é fácil ter assim muitas certezas, mas acredito que vou continuar a escrever livros. Espero que esses livros possam ser relevantes, pelo menos para mim e para aquilo que são as minhas preocupações, e espero que também ter a oportunidade de viver num mundo que seja cada vez mais compreensivo e que exista cada vez mais, que se valorize mais aquilo que é diferente, embora me pareça que a curto prazo não é bem esse o caminho que as coisas estão a tomar. A minha última pergunta é: o que é que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, animar a malta e dar poder à malta. Foi um prazer ter-te aqui Obrigado. comigo, no podcast, em presença, com a Yuki. Muito bom também, gostei muito. E até falava mais, mas pronto, também algum momento tem de chegar ao fim aqui a nossa conversa. Agora já vai ser em off. E assim chegamos ao fim deste episódio. Se chegaste até aqui, muito obrigado. O que faz falta é um projeto totalmente independente, não tem patrocinadores e só existe porque tu ouves. Se queres que continue, espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Mas há algo ainda mais essencial: não fiques refém dos algoritmos. Subscreve a newsletter para receberes cada novo episódio sem distrações no teu e-mail. É lá que nos encontramos, sem depender de terceiros. E claro, podes deixar um gosto, comentar e partilhar. Pode parecer pouco, mas cada interação faz com que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado. Até breve. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta.